É, é mesmo um prazer para mim estar aqui convosco, porque sei que amam a palavra de Deus, amam o Senhor, e espero que aquilo que acabamos de cantar seja uma realidade para todos. És tu só por quem meu ser brama e quero adorar-te. Bem, hoje, talvez não se recordem, a passagem que ali está é a mesma da última vez que nós aqui estivemos juntos, dia 8 de março de 2020. Parece que já foi há muitos anos mesmo, foi há 1 ano e meio, mas parece que tanta coisa passou, tanta coisa mudou, mas pela graça de Deus aqui estamos. Esta passagem que lemos em 2 de Pedro 3,11, o apóstolo diz assim, esta é uma passagem essencial para aquilo tanto para aquilo que eu falei da outra vez, sobre pessoas nos convencer. Quero falar-vos também do contexto um pouco mais alargado desta passagem. Vou ler também o versículo 10 de 2 de Pedro 3. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo depois de parecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Quero começar por mostrar-nos aqui. Isto não está a passar. Parece. Filha? Depois tu passaste. Não, falta aqui talvez connect. Não. Sim, então vai passando. Olha, vai ter de ser. Podes ir passando. Eu gostava que vissem estas imagens. Se vos faz lembrar alguma coisa, podes passar todas. Alguém sabe a que é que isto se refere? Talvez. Um pouco também. Imagens do início do confinamento do ano passado. Veneza, onde os canais ficaram mais limpos e não houve golfinhos lá, como alguns fizeram passar a ideia que houve golfinhos ali a nadar naqueles canais, não. Mas aqui temos animais a passear livremente, onde antes eram os homens a passear, e cidades na Índia, onde do lado esquerdo, naquela imagem, do lado esquerdo, era antes do confinamento e depois do confinamento. Talvez algumas destas imagens estejam um bocadinho exageradas, é sempre para causar mais impacto, mas de facto o fumo era bastante intenso e com o pessoal parado em casa, realmente as coisas atenuaram um bocadinho. E ali do lado direito cá em baixo na zona de Punjab, na Índia, conseguiu-se ver ao fim de muitos anos os Himalaias. Podes avançar. E certamente ouviram isto nas redes sociais, ou pessoas a dizer, de facto, o que a pandemia veio mostrar é que o homem é o vírus. O homem... o mundo estaria muito melhor sem o homem. E até há um livro, que é O Mundo Sem Nós, em que este homem faz... Imagina como é que seria o mundo sem o homem. E que diz que o planeta estaria muito melhor sem nós. E será que isto é verdade? O planeta estaria muito melhor sem nós? Esta pandemia mostrou que o homem é que é o verdadeiro vírus, que é apenas um parasita. Não passa ainda. Qual é o ser vivo mais importante do planeta? Alguém sabe? O que é que se diz? O que é que se diz? A resposta não é a resposta bíblica, mas a resposta que o mundo dá. Qual é? Sabem? Quem é que sabe? O ser vivo mais importante do planeta. Olha lá, tanta gente da área das ciências, eu acho que estou aqui a pôr um bocadinho fora de pé, e desculpem se eu disser alguma coisa que vá um bocadinho contra aquilo que vocês pensam, mas eu vou tentar analisar um tema que acho bastante importante à luz da palavra de Deus. Mas ninguém sabe qual é o ser vivo mais importante. Podem dizer alto. Então, a abelha. A abelha por causa da polinização, e se elas se extinguirem, a vida na Terra será altamente condicionada. Mas será que é isto que a Bíblia diz? É assim, nós não temos estado à altura. Não temos estado à altura. O ser humano tem estragado muito e aproveitado mal. Porque Deus colocou o ser humano aqui na Terra, e eu vejo a minha função enquanto aqui na Terra, uma das coisas que devo fazer aqui na Terra é, de facto, lavrar e guardar.
não é sugar, mastigar e deitar fora aquilo que a Terra tem. Infelizmente, o ser humano e cada um de nós tem contribuído para isso. Não temos estado à altura, de facto. Mas, reparem que o ser humano é o único que tem capacidade para pensar desta forma. Mais nenhum ser vivo pensa, eu se calhar estou a consumir demais. Algum animal consegue pensar desta forma? Imaginem o leão, enquanto está a degustar uma saborosa zebra. Pensa, eu estou a comer zebras a mais. Eu estou a contribuir para o desequilíbrio do ecossistema. Eu devia ponderar comer mais verduras. Não pensa. O ser humano é o único que é capaz até de pensar. É assim, é o único que é capaz de aceitar a Deus e rejeitar a Deus. E é o único que é capaz de pensar que ele é o problema no planeta. Podes pensar. Devemos fazer melhor, de facto. Devemos cuidar melhor do planeta. Há comportamentos que nós devemos mudar. E, certamente, há algumas lições que nós podemos tirar deste tempo de confinamento e da própria pandemia. É que nós, se calhar, não precisamos tanto de certas coisas. Há coisas com as quais nós pensávamos que não conseguimos viver, sem as quais nós pensávamos que não conseguimos viver, e se calhar até passamos bem sem elas. Se calhar não precisamos tanto daquela viagem intercontinental. Se calhar não precisamos tanto quanto isso de mandar vir uma coisa de tão longe, quando temos aqui perto, se calhar um pouco mais caro, mas podemos aproveitar estes aconselhamentos para nos livrarmos de hábitos prejudiciais. Mas, como alguns parecem querer, é quase voltar, não estou a dizer que seja exatamente isso, mas é quase voltar a certos padrões de vida da era pré-industrial. Alguns querem banir as viagens de avião, mas é para o povo. Depois os ricos, as elites, continuam a andar de avião. Porque há muita hipocrisia também no meio disto tudo. Podes avançar. E alguns aproveitaram a pandemia para, uma vez mais, voltar à carga com a sua mensagem, a sua religião. E, por favor, peço que me aguentem ouvir falar sobre isto. A sua religião das alterações climáticas. Eu sei que pode parecer muito feio. Religião das alterações climáticas. Eu espero mostrar-vos que há bastantes pontos de contacto entre aqueles que creem nas alterações climáticas. Atenção, eu não sou negacionista. Não sou negacionista. Mas não papo, por assim dizer, a mensagem que me querem passar, que alguns querem passar desta religião das alterações climáticas. Podes avançar. Eu não pus este título logo no início, senão se calhar alguns levantavam-se e iam-se embora mais cedo. Religião das alterações climáticas. No mundo que rejeita Deus, o ser humano precisa de algo que o preencha. Vira-se para todo tipo de religião. E depois diz, isto não é religião. Eu sou espiritual, mas não sou religioso, que é uma frase muito típica de pessoas que rejeitam Deus, não querem nada com Deus, mas depois têm a sua própria religião. Como eu vos falei aqui há uns anos, do Mika, que criou a sua própria religião. E cada pessoa que rejeita a Deus, cada pessoa que não quer o Deus da Bíblia, arranja a sua própria religião. Pode não lhe chamar religião, porque religião tem uma conotação de um pensamento retrógrado, de um pensamento dogmático. Mas vamos ver como tem todas as características da religião. Havia uma música de Bob Dylan que dizia: todos nós temos de servir a alguém. Isto não vais servir a Deus, vais servir a alguém. O que é religião? A religião é uma forma que as pessoas encontram para se reconciliarem com Deus. Para se reconciliarem, para terem paz com o seu Deus. Algo que preencha as suas vidas. Algo que preencha o vazio do tamanho de Deus que cada pessoa tem. O Dostoiévski disse: há no homem um vazio do tamanho de Deus. E quando as pessoas não aceitam Deus, têm de preencher com alguma coisa. Nunca vão ficar satisfeitas. Mas vão precisar de algo que os preencha. Eu não tenho religião. Eu não sigo uma religião. Eu acho que se perguntarem a cada uma das pessoas que pertencem à igreja em Oiã, espero que ninguém diga eu sou da religião evangélica. Não. Porque religião é uma forma que as pessoas encontram para se religar. A ideia da religião é religar. Para colmatar a falha que há entre eles e Deus. Para reuni-los com Deus.
Mas a única forma de me religar com Deus, de restaurar a minha relação com Deus, é o Senhor Jesus Cristo. É a sua morte e a ressurreição, porque Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Por isso é que eu digo que não tem religião. Então, podes avançar? Então és negacionista. Assim, eu não sou negacionista. Eu acredito nas alterações climáticas. Acredito que o clima muda e que o homem contribui muito para isso. Eu sei, e eu vou dizer isto várias vezes, nós podemos fazer muito mais e melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Precisamos, e quem puder comprar um carro elétrico, acho que faz bem. Quem puder tomar decisões mais conscienciosas quanto ao ambiente, acho que faz muito bem. Todos nós devemos fazer a nossa reciclagem em casa. Eu faço-a. Incentivo os meus alunos a fazerem a reciclagem. Eles perguntam se podem pôr um papel ao lixo. Eu disse, não, vai lá fora, põe no ecoponto azul. Então lá ecopontos na escola. Por eles, é lixo, latas de refrigerantes, vai tudo para o lixo. E depois é esta geração que anda a dizer à nossa que estragamos o mundo. E eles também, muitas vezes, não fazem o que deveriam fazer. Mas têm muitas dúvidas quanto às causas. O que é que diz a religião das alterações climáticas? Que o homem é o principal causador das alterações climáticas. Eu tenho reservas em relação a isso. Eu sei que 97% dos cientistas, dizem, 97% dos cientistas concordam que o homem é o principal causador das alterações climáticas. Fui ver novamente isso, agora já vai em 99,9%. Portanto, há só 0,1% dos cientistas que não... Mas são números que atiram cá para fora, as pessoas não se dão ao trabalho de pesquisar exatamente de onde é que vem aquilo. E a ciência não é por consenso. Mesmo que havendo um consenso científico, pode não ser verdade. O Galileu que o diga, não é? Podes continuar. É assim. Da mesma forma que muita gente acredita que Jesus existe, acredita que o pecado existe, mas não acreditam naquilo que nós dizemos que é a solução para o problema. Nós dizemos a solução para o problema do pecado é Cristo. E muita gente diz, está bem, as pessoas são más, as pessoas fazem coisas más, mas não aceito a tua receita. Não a minha, mas não aceito a receita que tu propões. Da mesma forma, eu aceito as alterações climáticas, não aceito aquilo que me querem impingir. Porque muito disto passa por controlar a vida das pessoas, controlar a forma como as pessoas pensam e agem. Então, a religião das alterações climáticas. Há várias características, como eu disse, das alterações climáticas que têm parecenças com uma religião. E vamos ver algumas. E vamos ver como estão sistematicamente em contradição com o que a Bíblia diz. Podes avançar. Divindades. Qualquer religião tem a sua divindade. Ou divindades. Algumas têm milhares de deuses. E nós temos aqui o Deus, o Sol. O Sol que é... Das religiões, o que é que há muitas vezes? Há uma figura masculina, o Zeus, né? O Júpiter, e agora não sei o nome da mulher, acho que era a mulher de um deles. Mas os deuses gregos e romanos. Havia sempre aquele masculino e o feminino. E nós temos aqui o Sol que vai castigar-nos. É uma figura de um pai austero, que castiga, que pune. E depois temos a Mãe, a Terra-mãe. A Mãe Natureza, que nutre, que é mais dócil, que nos nutre e cuida de nós. Se bem que alguns dizem, e isto dito, podes mostrar... políticos americanos, quando há incêndios e outras coisas assim, dizem a Mãe Natureza está a castigar-nos. Temos de ouvir a Mãe Natureza. O que é isto senão paganismo? É uma visão animista, ou seja, atribui características de divindade a seres inanimados e retrocede a religiões pagãs. Vocês estudaram certamente no 7º ano a história do culto da fertilidade, da terra-mãe, a mãe que é a terra que é a nossa mãe e cuida de nós. Isto são religiões pagãs de há milénios. E isto resulta de quê? Rejeitam a Deus. Porque o que é que nós acreditamos? Há um só Deus e um só mediador. Não há vários. A terra não é Deus, o sol não é Deus. E tudo isto exclui Deus. Toda esta visão exclui o facto de que aquilo que nós acabamos de cantar, de ti só, toma força, ó Deus. Em ti só posso descansar. Se nós dizemos isto, que em ti só posso descansar em Deus, eu confio no que Deus tem preparado, e depois vou andar aqui a acreditar que o monstro sol vai
vai destruir-nos a todos? Deus está no controle. E isto resulta de trocar a verdade de Deus em mentira e honram mais a criatura do que o Criador. Estão a honrar mais os seres criados, as coisas que foram criadas, do que o próprio Criador. Temos também uma própria noção, podes avançar, de pecado original. Qual é o nosso pecado? Qual é o pecado, segundo aquilo que eu proponho ser uma religião? A nossa poluição, a nossa pegada ecológica. Podes passar outra frase. Quem é que disse isto? Pecamos contra a Terra, precisamos de restaurar a nossa relação com a Terra. Alguém sabe? No dia 22 de março de 2020, no Dia da Terra, do ano passado. O chefe máximo da Igreja Católica. Alguém que tem milhares de milhões de pessoas, a responsabilidade espiritual de milhares de milhões de pessoas, diz: nós pecamos contra a Terra. Nós precisamos de restaurar a nossa relação com a Terra. É isto que alguns dizem. Podes avançar. Mas qual é, de facto, o maior problema do ser humano? Eu ter pecado contra a Terra? É assim, nós fazemos mal ao planeta no qual vivemos e que Deus nos deu para nós habitarmos, é consequência do nosso pecado. O problema do homem é o pecado. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Este é que é o problema maior do homem. Este é que é aquilo que nós precisamos encontrar uma solução para isto. Infelizmente há pessoas que estão mais preocupadas em restaurar a sua relação com a Terra do que em restaurar a sua relação com Deus. Há profetas, vocês conhecem, Al Gore, o Leonardo DiCaprio, o Príncipe Carlos, Bill Gates, a Greta Thunberg. Esta é uma congressista que provavelmente nos Estados Unidos vão começar a ouvir muito falar sobre ela, que é a Alexandria Ocasio-Cortez, que propôs o Green New Deal e com propostas muito ambiciosas, algumas delas roçam o ridículo, mas tem muita projeção. Aquele ali foi um dos oradores do primeiro dia da Terra, em 1970. E ele acredita tanto não resisto a falar, acredita tanto na importância da ecologia que matou a namorada e depois fez compostagem. Portanto, ele acredita mesmo nesta questão da ecologia, de ser verde. Tem estes profetas todos e muitos mais. Podes avançar. Tem profecias falhadas, segundo algumas profecias até do Al Gore, quando teve aquele filme do Verdade e Conveniente. Algumas zonas do planeta já deviam estar debaixo d'água. Escassez de comida, chuvas ácidas, temperaturas extremas, tempestades, muita coisa. E algumas delas acontecem. E sempre que acontece, o que é que as pessoas dizem? Vem, está a cumprir-se. Qualquer pequena confirmação é sinal de que a sua mensagem é verdadeira. Como há alguns religiosos, acontece uma coisa, olha, é Deus, é a ação de Deus, vês como está certo. Procuram em qualquer confirmação, sinal de que a sua mensagem é verdadeira. Nos anos 70 havia alguns que propunham o aquecimento global, depois é o aquecimento global, e agora o termo usado é alterações climáticas. Ou seja, isto tem evoluído ao longo dos tempos. A terminologia, as profecias, e há listas enormes de profecias falhadas. E apesar disso, os profetas continuam a falar, falham as profecias, continuam a profetizar, e os seus fiéis continuam a segui-los, e eles continuam sentem-se com legitimidade para continuar a falar. Há os livros sagrados, há vários livros, aquele que eu já vos mostrei, A Verdade é Conveniente, este aqui é bastante recente, o de Bill Gates, este da Greta Thunberg. Há vários livros que propõem, e não é só livros. Vocês, se quiserem procurar alguma coisa sobre alterações climáticas, só tem uma versão, não tem o outro lado. Quase ninguém tem palco, por assim dizer. Na televisão, não dão um palco a alguém que é cético, que diz, olha, eu acredito nas alterações climáticas, mas não vejo as coisas dessa forma. Ou seja, visões alternativas vocês não encontram. Pronto, organizações, e estas organizações muitas vezes não passam meramente por cuidar do planeta. Muitas vezes passam por dominar, por condicionar a forma como nós vivemos. E eu creio que, vou dizer isso daqui a bocadinho, que
Tal como nos enfiaram em casa durante 1 ano e meio, praticamente, não é bem 1 ano e meio, mas e condicionaram severamente as nossas vidas por causa da pandemia, da Covid, muito facilmente fazem o mesmo com as alterações climáticas. Não me admirarei nada se condicionarem a nossa circulação, se limitarem as nossas ações com o pretexto das alterações climáticas. Temos a Greenpeace, a Sunrise Movement e as Nações Unidas também, que têm o painel internacional para as alterações climáticas. Figuras infantis são inatacáveis, não é? How dare you, não é? Como é que te atreves a pôr em causa uma menina adolescente, ainda por cima com autismo? Ninguém pode atacar. E as religiões muitas vezes têm estas figuras infantis, como nós temos aqui em Portugal, os pastorinhos que foram instrumentalizados para passar a mensagem de Fátima. Ali são crianças que vão apelar, sensibilizar a uma senadora dos Estados Unidos para que ela assine, que ela faça passar o tal Green New Deal, que é uma série de propostas muito ambiciosas. Nós temos aqui estes jovens a manifestar-se. Agora também tem a Fridays for Future, não é? As sextas-feiras pelo futuro. Não é organização, algo que foi fundado por esta jovem, pela Greta Thunberg, e de facto os jovens estão a ser doutrinados. Qualquer religião também tem a sua doutrinação. E nós, não sendo religião, procuramos doutrinar os nossos filhos naquilo em que acreditamos, não é? Ensina o menino naquilo em que deve andar, não é? Como nós sabemos de Provérbios 22, e desde a tua meninice conhece as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Esse é o dever de qualquer pai. Se bem que há alguns que dizem, não, falar de religião os pais não deviam fazer. Alguns que propõem isso. Mas, enquanto propõem que os pais não devem falar de religião aos filhos, andam a impingir esta doutrina. Andam a doutrinar, muitas vezes sem o conhecimento dos pais. Os pais ou não têm noção do que é falado, mas as escolas de comunicação social, celebridades, influencers, todos eles passam esta mensagem. E, infelizmente, famílias e igrejas estão ignorantes, quando eu digo ignorantes, não têm noção do que se passa. Ou estão indiferentes. Enquanto os outros estão a fazer o seu trabalho. Enquanto os maus obreiros estão a fazer a sua obra, muitas vezes a igreja está adormecida. Pensa, não vou meter nisso. Daniel, para que é que estás a meter nesse assunto? Porque assim, se eu não falar disto, mais ninguém fala. E gostava que pelo menos tivessem uma visão diferente, uma visão mais bíblica deste assunto. Dogmas, verdades que se aceitam sem questionar. Temos, alguns dizem, se não fizermos nada, daqui a 12 anos o mundo vai acabar. Isto já foi dito há alguns anos, portanto já temos menos. E muitos dizem, a ciência já determinou, não há mais debate possível. A ciência diz, não ouviram já várias vezes esta tipo de expressão? A ciência diz. A ciência não diz nada. Os cientistas é que dizem. Os cientistas vêm, fazem as suas observações e fazem as suas conjecturas. A ciência não diz nada. São os cientistas que dizem. Muitas vezes com as suas ideias pré-concebidas. E nós não devemos dizer a ciência diz. O que é que nós devemos dizer? Como dizia o Billy Graham. O que é que o Billy Graham dizia? A Bíblia diz. Não é a ciência diz. Porque a ciência diz uma coisa ontem e diz outra coisa amanhã. Sim, de facto, a ciência diz sempre a mesma coisa em relação à Covid. Não é? Não há qualquer contradição. E o que é engraçado, isto parece mesmo... eu, ao fim de 2 anos, devolvi uns livros que o Miguel me emprestou, o de 1984. Parece mesmo 1984. Em que diz-se uma coisa ontem, amanhã diz-se outra, mas aquilo que se disse ontem já não sabe, já elimina-se que foi dito outra coisa ontem. É tremendo. 97%, agora é 99,9%. Acreditam que o homem é a principal causa das alterações climáticas. Este jovem, Milo Kress, o que é que ele fez? Ele tinha 9 anos na altura e fez um estudo para estimar quantas palhinhas de plástico. Ou seja, é por causa deste menino que nós agora não temos palhinhas de plástico e é horrível beber o que quer que seja. Assim, eu sei que nós não podemos estar, cada palhinha que usamos, lixo e depois lixo, ou mesmo que vá para a reciclagem, muitas vezes aquilo não vai parar ao sítio que a gente pensa que vai parar.
Se calhar alguns conhecerão melhor, conhecem melhor do que eu, se calhar o Marcos conhece melhor do que eu, conheces, de certeza. Como é que é o circuito e que nem sempre aquilo que a gente põe no ecoponto amarelo vai ser transformado em matéria para ser reciclada. Muitas vezes onde é que acabam sempre as palhinhas? No nariz das tartarugas, não é? E estou a brincar, mas é terrível. É terrível, nós não devemos ser inconscientes quanto a isso. Então, mas em relação às palhinhas de plástico, o que é que acontece? Eu tenho ainda algumas em casa. E o Simão, principalmente, bebe leite pela palhinha. E eu estou sempre a lavá-las e a reutilizar, porque agora não há mais. E eu sei que aquilo não é fácil, já não se arranja, não é? Não sei se ainda haverá algum sítio onde se consiga arranjar, mas é difícil arranjar. Mas também é difícil beber por uma palhinha de papel. Não é? Mas este jovem, o que é que ele fez? Fez um estudo, uma estimativa, quando tinha 9 anos, telefonou para vários sítios e chegou à conclusão de que, nos Estados Unidos, onde há cerca de 300 milhões de pessoas, se consumiam por dia 500 milhões. Ou seja, uma palhinha e meia por dia. E aquele número pegou. E então, temos de acabar com isto e lá conseguiram acabar com as palhinhas. O Joe Biden dizia assim, antes de ser eleito presidente, nós precisamos de um presidente que acredite na ciência, porque normalmente os republicanos são vistos como negacionistas da ciência, não sei o quê. No entanto, este homem acredita que os homens podem ter filhos, podem engravidar e que o feto não é humano. É engraçado que diga que precisamos de um presidente que acredita na ciência e depois ele acredita nestas coisas. Podes avançar, se faz favor. Uma vida com propósito. Não estou a fazer propaganda ao livro, mas a religião dá propósito, dá um sentido de propósito na vida. A vida faz mais sentido. Sinto que estou a fazer algo de proveitoso. Isto, de facto, as pessoas que aderem a esta, passa a expressão, religião, sentem que estão a fazer algo de proveitoso. Estão a melhorar o mundo. Podes pensar. Há também uma certa arrogância e presunção. Como há em muitos religiosos, como no fariseu, que achava o fariseu da história que o Senhor conta, do fariseu e do publicano, em que ele achava-se melhor do que os outros. E por vezes há isto, sou melhor do que tu. Sim. Eu tenho consciência do perigo em que estou e faço algo quanto a isso. E depois há aqueles que são vegan e vegetarianos. Vegan é alguém que não usa nada de origem animal. Vegetariano é alguém que não come carne, nem peixe, mas vai ter que começar a comer bichos, não é? Já começam a ver isso, são os insetos. Não sei como é que eles vão fazer em relação a isso, mas fala-se. Atenção, não vou negar que a carne usa mais água, exige mais recursos do que as plantas e até do que os insetos. Eu sei disso. E devemos pensar em comer menos carne. Em ser menos consumistas. Agora, alguém pode dizer, Daniel, tu é que tens a mania que és bom, que és melhor do que os outros. Estás a falar que estes têm a mania que são de superioridade? Não. Se passou essa ideia, lamento. Mas eu tenho noção de que não presto, não valho nada. E preciso de um salvador. Preciso de alguém maior do que eu. E por isso, sou como um mendigo que encontrou pão e que diz aos outros onde encontrar pão. Só que também digo que há tal como o mendigo diz onde encontrar pão, há certas coisas que tu não deves comer. Podes avançar. E eu tenho de falar do pecado. Tenho de falar do pecado. Não porque gosto de andar aí a apontar o dedo às pessoas, que fazer as pessoas sentir-se mal. Não é por isso. É porque a convicção do pecado é essencial para que alguém venha a Deus. Se alguém pensa, não tem consciência de que é pecador, de que precisa de Deus, não precisa do Evangelho para nada. Eu não falo do pecado, falo primeiro do meu, não é apontar o dedo aos outros, porque o pecado é algo essencial. O reconhecimento do pecado é algo essencial para compreender e aceitar o Evangelho. Também há muita hipocrisia. Eu vou só mostrar aqui 2 exemplos, muito rápido. Temos estas celebridades que vão a conferências sobre o clima, vão dar palestras sobre o clima, onde? Nos seus jatos privados, não é? E depois temos o Presidente Obama, comprou esta casa maravilhosa, onde? Mesmo à beira do mar. Mas se o mar subir... Então, ou seja, não está a viver aquilo que prega. Prega uma coisa, mas vive outra. Comprou uma casa caríssima, de vários milhões de dólares, ali mesmo, uma zona de luxo,
Portanto, se calhar não está muito convencido que isso vai mesmo acontecer. Perseguição e inquisição também há. As religiões, quando tomam a posição dominante, o que é que fazem? Inquisição. E chamam-nos de climate deniers, ou seja, negacionistas do clima. Quem não aceita aquilo. E negacionistas da ciência. Eu já vos falei disto. Estou convencido de que poderemos ter a breve prazo, lá vem o Daniel com as profecias, depois vamos ver se confirma ou não, algumas coisas que eu disse há 1 ano e meio. Entretanto, se eu fosse a falar outra vez do mesmo assunto que falei há 1 ano e meio, há muita coisa que evoluiu de uma forma brutal, que em questões de género estão muito confusas e muito contrárias à palavra de Deus, mas eu acredito, não sei se será, é viável, é viável. Nós sabemos, nós que acreditamos na palavra de Deus, sabemos que um dia, quando nós já não estivermos cá, os que são do Senhor já não estiverem cá, o anticristo vai dominar o mundo. E ele vai controlar. E nós vemos já algumas coisas durante esta pandemia. Aqui em Portugal, nós até tivemos uma versão light, uma versão bastante ligeira, tirando janeiro e fevereiro, das consequências de Covid e até das medidas restritivas. Mas há sítios onde é uma tirania. Onde alguns viram, os cidadãos viram um cheirinho do que há de ser quando o anticristo tomar conta disto. As pessoas não poderem circular, as pessoas serem obrigadas a vacinar-se. E atenção, eu sou vacinado, toda a minha família, exceto o Simão, foi vacinada. Mas há pessoas que não querem ser vacinadas e estão a ser despedidas. Enfermeiros até. Os enfermeiros heróis de há 1 ano e meio agora são despedidos porque não querem ser vacinados, porque já apanharam a Covid e porque creem, que há estudos que indicam isso, não vou agora discutir isso, mas já há pessoas que defendem, há estudos que defendem que a imunidade causada por ter contraído a doença é tão boa ou melhor do que a vacinação. E têm receio de ser vacinados. E não querem ser vacinados. E depois são despedidos. Ou seja, há uma certa tirania. E não custa muito a acreditar que um dia os carros vão estar equipados com dispositivos para controlar o número de quilómetros que nós andamos. Já há carros assim, não é? Os têm o tacógrafo, não é? Os caminhões. E se calhar vão obrigar-nos a não circular tanto quanto nós quereríamos. Quem nos enfiou em casa devido à Covid-19 por meses não fará o mesmo por causa das alterações climáticas. Vamos agora ficar todos um mês em casa, não vamos circular, aos fins de semana não se pode andar por causa das alterações climáticas. Não me custa nada acreditar nisso. E eu ouvi isto há uns dias num programa, daqueles late night shows do americano, em que havia alguém que dizia que os cristãos, os religiosos, são muito perigosos para as alterações climáticas, porque eles acreditam que há outra vida. Isso torna-os perigosos. E é verdade. Nós acreditamos que este mundo é para quê? Eu li logo no início. O que é dizer aquela passagem? O mundo vai durar para sempre? Este planeta? Não, isto é para derreter. Assim, não é porque isto é para derreter. É para derreter. Então, olha, deixa andar. Não. Deixa arder que o meu pai é bombeiro, não é? Eu costumo dizer. Não vamos fazer isso. Não é isso. Não é isso. Vamos cuidar, mas ter a noção de que Deus está no controle e o fim do mundo não vai ser um apocalipse climático. Como os filmes, por vezes, passam a ideia. Agora, o incrédulo, aquele que não crê, agarra-se a isto com todas as suas forças, porque não tem outra esperança. Aliás, não tem esperança. Não tem esperança. Vive neste mundo sem Deus e sem esperança. Sacrifícios. As religiões têm os seus sacrifícios. E mesmo a religião que Deus prescreveu ao povo judeu tinha os seus sacrifícios. Só que ele explicava o porquê dos sacrifícios e nós sabemos, pela compreensão que temos das Escrituras, que havia uma razão para esses sacrifícios e que apontavam para o sacrifício perfeito. Nas religiões pagãs também havia sacrifícios humanos. Muitas vezes crianças. Para apaziguar a fúria dos deuses. E eu acho curioso. Eu aqui não vou fazer de advogado de Cristóvão Colombo ou de outros conquistadores do Novo Mundo. Mas algumas pessoas ficam horrorizadas. Os espanhóis, os portugueses e outros fizeram lá, aqueles povos que ali estavam. Eles também não faziam coisa boa uns aos outros, não. Se vocês forem ver aqueles templos astecas e maias, o que eles faziam ali não era só adorar o Deus deles, a fazer fogueirinhas, não, era sacrifícios humanos. O sangue jorrava por ali abaixo daquelas escadas
que agora as pessoas gostam de visitar, eram sacrifícios humanos. E há pessoas que dizem, o mundo está a ficar tão cheio de pessoas, o aborto é essencial. O aborto é essencial para combater as alterações climáticas, para combater o excesso de população. Mas o sacrifício de crianças, o aborto é sacrifício de crianças, equivale a sacrifício humano. E é curioso como, no mundo tão iluminado, tão à frente, tão evoluído, ele a regredir às religiões pagãs primitivas. A sacrificar vidas humanas. Para quê? Para apaziguar. No fundo vamos sacrificar vidas humanas para apaziguar a fúria do Deus Sol. Ou da mãe natureza. Confissões. Nas religiões há confissões. E houve duas situações que eu ouvi falar. Não é assim. Este aqui não é das coisas mais disseminadas. Mas no site da NBC há a possibilidade das pessoas confessarem os seus pecados ambientais. E houve até isto é numa igreja, num seminário. Ok? Fazer confissão a plantas. Tinham ali umas plantas e estão ali a confessar os seus pecados às plantas. Eu se fosse ali confessar o meu pecado, diria a uma delas, olha, ontem comi a tua prima alface. Estava deliciosa. Desculpa. É um ridículo que se chega. Podes avançar. Penitências. Penitências são vários atos que se fazem, muitas vezes, em lugar de uma verdadeira mudança. Não é? Jejuns, orações, molas, vigílias, peregrinações, muitas vezes são hipocrisia apenas. Porquê? Porque em vez de mudar de atitude, faço estas coisas. Por exemplo, havia aquele hábito de as pessoas queriam comer carne à sexta-feira, não é? Pagavam, não é? E depois já podiam comer carne à sexta-feira, não é? Tem apenas uma aparência de piedade. E aqui, podes avançar. Ou seja, há aqui estas penitências que as pessoas fazem e por vezes, por exemplo, há pessoas que gostam de ir ouvir a Greta e outros desses profetas, desses gurus das alterações climáticas. Porquê? Sentem-se mal, mas sentem que já fizeram a sua parte de penitência. Não é? Já levei porrada hoje, olha, já me sinto melhor. E não mudam. Não é? Observância de dias, também há observância de dias. Os judeus tinham o sábado, alguns observam o dia, o domingo e outros dias. Nós temos o dia da terra, que eu falei há bocadinho, o dia mundial sem carro, e atenção, se pudermos andar sem ser de carro, ótimo, acho que fazem muito bem. Também há a semana do clima, em Nova Iorque. Não sei se já viram as segundas-feiras sem carne, ou seja, em certos sítios promovem alimentos que não tenham carne, e também as sextas-feiras pelo futuro. Ainda na sexta-feira vi essas imagens que os jovens vão manifestar-se, fazem greve e vão manifestar-se pelo clima. Podes avançar. Também há alimentos proibidos. Nas religiões há alimentos proibidos, não é? Alguns é carne de vaca, carne de porco, sangue, carne em certos dias. Não se pode comer carne em certos dias. Sim, nós não aderindo a nenhuma religião, acho que toda a gente está convencida de comer morcego também não é muito boa ideia. Mas alguns dizem que comer carne vai acabar com o planeta. E eu digo, devemos comer menos. Realmente é uma indústria de carne que existe hoje em dia. Nós estamos habituados a comer carne, deveríamos comer menos, de facto. Estão a ver aqui os bichinhos do continente, que já têm lá à venda. Eu espero não comprar por engano alguma coisa destas. Mas qualquer dia não temos hipótese. Tal como, reparem no seguinte. Há uns anos, os mais velhos, lembram-se que punham gasolina super, não é? Agora, deixou de haver. E qualquer dia não vai haver gasóleo mais. E depois vai deixar de haver gasolina. Vão tentar condicionar-nos. Não há para comprar. Se alguém quer comprar palhinhas hoje em dia, compra? Não pode. E qualquer dia nós vamos ficar limitados. Porque não vamos querer certas coisas que estávamos habituados e não vamos ter nas prateleiras. E já agora, há um veganismo, ou seja, o veganismo como uma forma mais elevada de estar na vida.
Lembro de, nas redes sociais, quando tinha, ver uma colega que dizia assim, refeição sem tortura animal. Ou seja, mesmo para dizer, olha, vocês são uns... Dizer aos outros, vocês são os primitivos que comem carne. E depois uma vez comentei qualquer coisa e veio um amigo dela chamar de carnismo. Carnismo, aquilo que nós fazemos. Vocês comem carne, vocês são uns primitivos, deviam voltar para as vossas cavernas, porque vocês estão numa forma mais, não tão elevada de vida, não tão consciente. Mas agora eu pergunto, as pessoas estão tão preocupadas com os bichinhos, com os animais, certo? Eu acho que nós só comemos a carne que comemos porque não nos pomos a ver vídeos de como é que eles são mortos, porque temos noção de que os animais sofrem e devemos as coisas deviam ser de forma diferente, deviam. Mas haverá vegan pró-vida? Pessoas que são tão conscientes, tão defensores dos direitos animais? Mas são muito poucos. Muito poucos mesmo. Qualquer vegan que vocês encontrem, experimentem perguntar. Olha, o que é que achas sobre o aborto? Vai dizer logo, tenho quase a certeza, 99, aí é que eu digo 99,9% das pessoas vão dizer que são a favor do aborto. E cuidado, talvez aqui a frase não esteja o melhor possível, mas penso que me entenderão. Muitas vezes, o veganismo, quando vem alguém a virar vegetariano, é um sinal de alerta. Eu conheço alguns casos, estou a lembrar-me de dois em particular, um deles na minha família virou vegetariano. E até chegou a dizer que o animal é igual ao homem. Cuidado. Quando se começa a pensar dessa forma, é sinal que algo não está bem espiritualmente. Sinal que se está a descambar para uma maneira de pensar inconsistente com a Bíblia. Por isso, muito cuidado. O que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz, tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos tem dado como erva verde. Ou seja, também as verduras também são para comer, não é só a carne. Atenção. Pedro, mata e come. Não é? E comei tudo que se vende no talho, no açougue. Mas pode alguém dizer, Daniel, porque depois há alguns que vão a um exemplo muito específico da palavra de Deus, mas está lá. O Daniel comeu verduras e foi melhor para ele. Mas ali não foi, o Daniel não quis comer carne. Não foi isso. Não se quis contaminar com o manjar do rei. Não se quis misturar com aquela carne que era sacrificada aos ídolos. Portanto, cuidado com isso. O fim do mundo também tem a sua própria noção de fim do mundo. Como é que vai ser o fim do mundo? Daqui a 12 anos o mundo vai acabar, não é? Apocalipse climático. O que é que nós sabemos? Nós lemos esta passagem no fim. Vão perecer todas estas coisas. Os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. Portanto, pessoas nos convencer no meio disto tudo. O fim do mundo nós sabemos que não vai ser um apocalipse climático. Deus está no controle. E se nós cantamos isso, a dizer que nós confiamos em Deus, que nós dependemos de Deus, acham que Deus vai permitir que as coisas aconteçam da forma que nos estão, com a qual nos estão a amedrontar? Às vezes, eu já cheguei a ver filmes desses, mas acham que o mundo vai acabar no apocalipse zombie? Reparem, nesses filmes, Deus não está lá. Deus está... Não precisaram dessa hipótese. Não é? Então vamos ver daqui um bocadinho. Esta visão do mundo exclui Deus. E se há alguma visão do mundo que exclui Deus, qual é a nossa obrigação? Perante uma visão do mundo que exclui Deus? É rejeitá-la. Redenção. Também é uma proposta de redenção. Redenção é tal, precisamos de restaurar a nossa relação com a Terra. Ainda há hipótese de redenção. Se fizermos tudo bem, talvez a Terra nos perdoe. É? Abraçar o Green New Deal, aquelas tais medidas muito ambiciosas e impraticáveis. Mudar radicalmente a nossa maneira de viver. E reparem no seguinte. Tal como o homem tanto gosta, e em todas as religiões, o que é que há sempre? O homem faz a sua parte. O homem é parte ativa na sua própria redenção. O homem é salvador de si mesmo, dos outros e até do próprio planeta. Deus não é necessário.
Infelizmente, muitas destas propostas vêm de pessoas que se dizem católicas ou cristãos. E o que é que a Bíblia diz sobre isto tudo? Mudar a verdade de Deus é mentira, honrar a mãe, servir a mais a criatura do que o Criador. É o homem e não a abelha, o animal ou o ser vivo mais importante e valioso do planeta. Porquê? Porque a redenção da sua alma é caríssima e todos os recursos deste mundo se esgotariam antes. E diz também que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Uma alma só é mais importante do que todo o mundo, todo o universo. Deus idealizou um plano para a redenção do homem e não para a redenção da criação ou do planeta. Não foi isso. Deus idealizou um plano para salvar o homem. Não é que o homem mereça. O homem não vale nada. O homem, de facto, tem estragado muito. Mas Deus, o seu plano, é salvar o homem. Porque o homem foi criado à sua imagem, à sua semelhança. Todo o resto da criação, não. E agora, porquê? Sim, realmente, estão vocês a perguntar a mesma coisa, não é? Porquê falar deste assunto? Porque devemos disseminar tudo e reter o bem. Com uma perspectiva bíblica. Não é, neste assunto, a Bíblia vai para a gaveta. Não façamos isso. Agora, se tu acreditas no que o mundo diz sobre este assunto, o que é que te impede de aceitar o que ele diz sobre a evolução? Porque aquilo que eu vi hoje mesmo de manhã, fui ver os tais 97% e encontrei 99,9%. E o que é que diziam? Que é o mesmo consenso, o tal 99,9% que é o consenso das alterações climáticas, é o mesmo que há sobre a teoria de evolução. Ok, então se é, ótimo. O que é que te impede de acreditar no que diz sobre a evolução? Sobre o racismo? Todo o mundo, e principalmente isso agravou depois da morte do George Floyd, todo o mundo fala do racismo de uma perspectiva que não é bíblica. Eu podia falar aqui, não vou meter nisso, falar da religião das alterações climáticas. Eu podia falar também da religião do Black Lives Matter. E eu posso dizer, tal como disse aqui em relação às alterações climáticas, eu acredito que o racismo existe. Só que não acredito que seja o principal pecado, e não acredito num mundo que é racismo sistemático. Acredito que há pessoas racistas por aí fora, não é? E não acredito nas soluções que alguns querem apresentar. Podia também falarmos dessa religião. Também tem os seus gurus, também tem o seu pecado, também tem as suas confissões. Pouco depois da morte de George Floyd, pessoas brancas, de joelhos, a pedir perdão a pessoas negras. Isto era promovido. Lá está, confissões. Aborto. Vais também acreditar. Vais acreditar no que diz sobre o aborto, sobre a ideologia de género, sobre a ética sexual, ou sobre a salvação até. Mas assim, se tu acreditas nestas coisas, no que o mundo te diz, não venhas cá dizer que és cristão. Como te podes chamar cristão se discordas do que Cristo diz? Atenção, há aqui coisas que eu possa ter dito. Não estou a dizer que Cristo diz isto. Atenção, não estou... Só estou a tentar mostrar-vos uma perspectiva mais baseada na palavra de Deus. Mas Cristo diz coisas muito claras sobre alguns destes assuntos. E se vais atrás do que o mundo diz sobre estes assuntos, sobre as alterações climáticas, também vais atrás deles sobre estas coisas. A visão dominante sobre as alterações climáticas exclui Deus. E há uma história do Napoleão e do Laplace. Laplace foi um matemático e astrónomo francês. Vocês, quem teve nono ano, falou da lei de Laplace para cálculo da probabilidades, e quem estudou mais para a frente falou transformadas de Laplace e outras coisas assim do género. Mas este Laplace era astrónomo também. E a dada altura, num tratado que escreveu sobre astronomia, mostrou a Napoleão, e Napoleão disse: eu não vejo aqui Deus. Ele disse: não precisei dessa hipótese. Assim, de uma forma arrogante, não é? E se nós vemos alguma maneira de pensar que Deus não está lá, Deus não é preciso, Deus só atrapalha, rejeita. Um apelo final. Pensa de uma maneira bíblica. Não te preocupes se te chamam de louco. Havia uma música que se calhar Marcos é capaz de se lembrar.
You call me crazy, man, you make my day. Lembras-te? Dos DC Talk. You call me crazy, man, you make my day. Chamas-me louco, fazes-me ganhar o dia. Porque se o mundo me chama de louco, ótimo. Agora, preocupa-te se Deus te chamar de louco. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Aí sim, deves estar preocupado. Porque alguém está a te chamar de louco. Ou o mundo, ou Deus. Quem é que tu preferes? Trata bem deste planeta que Deus te deu para habitar, desfrutar e cuidar. Procura tratar o melhor possível. Devemos nos preocupar com isso, mas principalmente com a tua relação com Deus. E por isso, reconcilia-te hoje. Não é daqui a 12 anos, não tens 12 anos, como dizem os das alterações climáticas. Não há 12 anos. Podes não ter 12 minutos sequer. 12 horas, 12 dias. Podes não ter. Reconcilia-te hoje com Deus. Através do único meio que Ele determinou. Que é a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe e que nos ajude a pensar de uma forma condizente com a palavra de Deus. Uma forma contrária àquela que o mundo pensa, e não nos preocupemos com sermos chamados loucos pelo mundo, mas sim preocupemos se Deus um dia nos vai ter de chamar de louco. O Senhor nos abençoe.